Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Olha, pessoal, eu estou numa pequena série sobre as guardas municipais e um recente recurso extraordinário que está no Supremo desde 2010, onde as entidades de classe, então sindicatos de guardas e tudo mais, fizeram uma sustentação oral, recentemente no Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer mais detalhes, você já deve saber do que, mas vou trazer o segmento do que aconteceu então depois da sustentação oral e o voto do ministro relator, que é o Luiz Fux, para embasar, para levar essa matéria adiante. Tá bom? Então, só um pouquinho, nós vamos discutir isso. Eu sou o Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio. Beleza? Ó, você precisa me ajudar aí nesse canal. Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá? Direto ao ponto, sem enrolação. Gente, então, contextualizando, né? Nós temos um recurso judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal. O nome do recurso chama-se recurso extraordinário, que veio lá de São Paulo, onde havia uma lei municipal, votada obviamente pelos vereadores de então, atribuindo à Guarda Civil Metropolitana, a de São Paulo, a tarefa também de fazer policiamento preventivo e comunitário. Veja bem uma coisa, deixa eu também colocar isso no tempo. Essa regra municipal é antiga, está lá atrás, né? Foi uma lei bastante antiga. Eu não tenho exatamente o tempo dessa lei, mas a se julgar pelo recurso só no Supremo Tribunal Federal, você tem uma ideia que a lei é antiga. Pois se esse recurso chegou ao Supremo em 2010, então imagine que a discussão da lei é mais antiga e a própria lei municipal que tratou desse tema é mais antiga. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, óbvio, no tempo daquela lei municipal, as regras, a observação, o que nós poderíamos colocar? Os posicionamentos, as leis, posicionamentos da Justiça, posicionamentos principalmente do Supremo Tribunal Federal, que é quem interpreta a Constituição com força de, a gente diz no direito, força de coerção, força coercitiva, quer dizer, tem que ser assim. É, talvez, talvez não, certeza não existisse, porque o Supremo Tribunal Federal é que vem se debruçando recentemente sobre esse tema, a respeito das atribuições da guarda e se a guarda municipal definitivamente pode ser considerada polícia ou não. Legal? Então fiz esse adendo para que a gente consiga entender o tempo dos fatos. Porque senão a gente fica, né? Dá a impressão que surgiu ontem isso tudo e fala assim, mas espera aí, e aquela lei? E os caras não respeitam o que o Supremo já decidiu sobre isso? Então veja, era um outro tempo. Mas, embora tenha sido um outro tempo em que aquela lei municipal lá em São Paulo foi feita e que está em discussão hoje no Supremo, embora esse tempo todo decorrido, o assunto ainda é importante porque ele pode marcar um posicionamento mais, digamos que definitivo do Supremo Tribunal Federal, porque hoje nós temos posicionamentos, óbvio que favoráveis à Guarda Municipal, assim de maneira isolada, não é do todo, do pleno do Tribunal do STF. Esta ação não, mas esse recurso, né? Este recurso, ele vai tomar todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros. Legal? Então, fiz esse adendo, agora vamos lá para o negócio. O caso chegou em 2010, após a Câmara Municipal de São Paulo ajuizar recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça Paulista, que declarou inconstitucional o artigo 1º, inciso também 1º, da Lei 13.866 de 2004. Olha aqui, ó, a lei municipal é de 2004, então era outra realidade. Você que me segue aqui
e que conhece também o assunto sabe que era uma outra realidade. O dispositivo atribuía à Guarda Civil Metropolitana o dever de fazer policiamento preventivo e comunitário. Basicamente era isso. Agora, talvez a discussão também esteja nisso, né? O que é policiamento preventivo, o que é policiamento repressivo e o que é policiamento comunitário. Porque às vezes a lei traz chavões, traz palavras que precisam ser interpretadas. E isto é a lei, né? As leis às vezes não têm a clareza que nós precisaríamos que tivessem e aí as várias interpretações acabam caindo na justiça. Tá? Só fiz esse adendo para a gente poder entender também. Pois bem, então, aí esse recurso lá no Supremo Tribunal Federal, por ser importante, porque vai trabalhar, vai atingir uma categoria inteira, e mais do que isso, vai atingir, aspas, a segurança jurídica, né, deste assunto. Aí o que o Supremo Tribunal fez? Ele puxou esse recurso como um recurso representativo, nesses termos aqui, não é, gente? E disse, ó, este aqui será o tal do entendimento de repercussão geral que nós vamos tratar. Repercussão geral é que isso interessa para todo mundo e a decisão tem que ser seguida. Para a gente poder entender, né? Grosso modo. Legal? Beleza. Então, nessa semana, acho que tem 2 ou 3 dias, houve daí o relator, que é o ministro Luiz Fux, levou esse processo, né, para julgamento do órgão colegiado, todos os ministros. E, claro, na oportunidade, as guardas municipais puderam, e também os defensores de teses contrárias, né? Mas todo mundo pôde levar ao tribunal, seja na condição de parte desse processo, ou seja de amigo da corte, que a gente diz que é o amicus curiae, que é um procedimento diferenciado que as pessoas com representatividade nesse assunto podem levar também o seu posicionamento, e assim foi. Então o sindicato, vou chamar de sindicato, né, para a gente poder entender, dos trabalhadores na Guarda Civil de Curitiba, fez se representar por um excelente advogado, né? Também, se não me engano, Guarda Civil de São Paulo, talvez, não me lembro bem. Depois teve uma associação nacional também e assim foi. Pois bem, e aí a gente fica pensando, tá, professor, e o que aconteceu depois, né? Bom, e agora sim, depois de todo essa defesa, o processo, obviamente, volta para a decisão, né? E aí o que acontece? Aí voltou nas mãos do ministro relator, que precisa proferir esse seu voto. E aqui é o seguinte: o ministro relator, que é o Luiz Fux, que é que conduz a votação, disse o seguinte, assim, eu trouxe um apanhado geral, né? Porque tem muitas coisas técnicas que eu não quero tratar aqui para a gente não fugir do assunto e ser mais objetivo. Então, mais ou menos assim, as guardas municipais podem, preste atenção no vocábulo, podem exercer policiamento preventivo e comunitário. Preventivo é sempre que vem antes, né? E comunitário diante de condutas potencialmente lesivas aos bens, serviços e instalações dos entes municipais. Esse é o entendimento do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que votou agora, no dia 24/10, quinta-feira, no julgamento do recurso extraordinário que trata do limite da atuação legislativa dos municípios para disciplinar as atribuições das guardas municipais. E o caso, como eu já falei para vocês, tem repercussão geral, é o tema 656, para ser mais exato. A matéria começou a ser analisada na quarta, dia 23, quando houve a leitura do relatório e a manifestação das partes, né? Como eu disse para vocês, sindicatos manifestaram-se. Nesta quinta-feira, então,
No dia seguinte, o Fux, que é o relator do caso, proferiu seu voto. O julgamento, depois do voto do Fux, então tem um voto favorável à lei de São Paulo, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana diretamente do plenário. E segundo o Fux, que é o que está conduzindo o primeiro voto, que é o voto do relator, olha que interessante. Ele diz que se a Constituição não prevê uma escolha categórica para a forma de atuação das guardas municipais, isto é, se na Constituição não tem uma escolha, um jeito de atuar das guardas municipais, né, ele dizendo, estabelecendo apenas balizas norteadoras, não cabe ao judiciário definir o tema de forma muito restritiva, porque se tivesse que ter uma restrição na atividade da guarda, teria que estar na própria Constituição, que de certa forma autoriza esse trabalho da guarda municipal, mas veja, por enquanto aqui é vinculado ao patrimônio do município, né? Aqui não é tão abrangente assim. Descabe, segundo o ministro, a conclusão pela existência de uma decisão constitucional anterior pela qual o município deva necessariamente ordenar a proteção do seu patrimônio. Isto é, não tem uma regra constitucional que diga o município tem que, ao proteger seu patrimônio, que é o objetivo primeiro da Guarda Municipal, um pouquinho mais para trás, na criação dela, não diz ali a forma como isso se dará. Portanto, segundo o ministro Luiz Fux, esta forma pode ser deliberada por uma lei municipal e, portanto, também esta lei municipal que subiu para o STF na forma de recurso extraordinário está correta. Legal? Para ele, então, a possibilidade de atribuição de policiamento preventivo comunitário às guardas municipais deve ser vista como um importante instrumento federativo à disposição dos municípios no combate à insegurança. Aqui eu queria trazer duas palavras, e me escute bem aqui, do ministro Luiz Fux. Duas coisas. Primeiro, o tema a ser discutido no Supremo agora, aqui nesta ação, pode ver, está todo ele embutido em relação a cuidar do patrimônio. Né? Você viu ali. Não é exatamente o de cuidar de policiamento. Este é uma coisa que tem escapado aqui nos votos. Só que o ministro posicionou-se no seguinte sentido. Vou ler de novo aqui essa parte que é muito importante, né? O primeiro destaque eu já fiz. Para o ministro, a possibilidade de atribuição de policiamento preventivo comunitário. E veja bem a expressão policiamento. Policiamento é uma derivação da expressão polícia, né? A atribuição de policiamento preventivo, quer dizer, antes da ocorrência de algo ilícito, e comunitário, né? Comunitário, quer dizer, na comunidade, as guardas municipais deve ser vista, presta atenção, como um importante instrumento federativo à disposição dos municípios no combate, agora presta atenção, no combate à insegurança. Segurança e insegurança tem a ver muito mais do que só, preste atenção, se cuidar do patrimônio. Acho que aqui no voto do ministro já começa para nós a delinear um futuro, e eu acredito que nisso, posicionamento do ministro Luiz Fux, que é um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, em relação ao tema, e aí o tema mais abrangente, da Polícia Municipal. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar bem. Porque este tema aqui vai esbarrar num tema maior, que é aquele que a gente sempre discute por aqui nos nossos vídeos. É por isso que eu estou trazendo esse tema para discussão, porque a gente consiga entender. Ele vai esbarrar num tema maior aqui, que é trazer a Guarda Municipal para o controle, para o centro do policiamento
municipal. E aí agir como polícia mesmo. Óbvio que ainda precisamos, para que isso aconteça, amarrar também, na minha opinião, uma emenda constitucional ou o Supremo de uma vez por todas, como guardião e intérprete da Constituição, dizer é assim que funciona e pronto. Legal? Supremo como um todo. Joia? E aí tem aqui mais palavras do ministro e tudo mais, mas o essencial, acredito eu, que eu já consegui trazer. Eu não quis deixar o vídeo muito longo e também não quis encher o vídeo de filigranas jurídicas, de vocabulário jurídico que não vai prestar para nada para o nosso entendimento aqui. Legal? Então, por enquanto, temos o voto do ministro, de fato, votando no sentido de que guardas municipais podem fazer policiamento preventivo. É isto? Valeu? Eu vou seguindo este assunto, tão logo nós tenhamos novidade, tentando quebrar aqui os termos jurídicos para que a gente consiga entender numa maior inteireza. Valeu, gente! Muitíssimo obrigado. É isto. Inscreva-se no nosso canal, me coloque nas suas redes sociais. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.